do verso 46 até o 52. Foi ministrada essa palavra aqui domingo passado, mas Deus, Ele sempre renova, sempre traz um ensinamento diferente para nós da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo para mim e para a tua vida nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, eu quero, meu Pai, agradecer a Ti, pois nós estamos aqui, Senhor, para celebrar a Ti, Senhor, para dizer que Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque tem nos tocado através dessas canções, e peço a Ti, Senhor, que fale agora aos nossos corações através da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O começo desse texto, dessa história, diz que estava ali o cego Bartimeu. E o texto diz que ele estava à beira do caminho. Já no final da história, diz que ele seguiu a Jesus no caminho. E eu gostaria de pegar essas duas situações e trazer a palavra nesta noite. Eu gostaria antes de dizer que, tanto para mim quanto para cada um de vocês, o nosso lugar nunca será à beira do caminho. Não podemos viver à beira do caminho. Quando nós falamos de alguém que vive à beira do caminho, aquelas pessoas que estão ociosas em sua vida, aquelas pessoas que são fracas espiritualmente, aquelas pessoas que se comparam a pessoas mendigas espiritualmente, como esses que vivem na rua, esses estão à beira de caminhos, à espera de que alguém possa fazer algo por ele, porque ele já não consegue fazer mais nada, sem perspectiva alguma de vida, estão vivendo dessa forma. Quando nós lembramos da história do bom samaritano, quando um homem ali tinha apanhado, estava caído à beira do caminho, notem que ele ajuda essa pessoa a sair dessa situação, desse lugar que ele se encontra. Quais são as lições que eu quero nessa noite trazer, para que a gente possa aprender do encontro deste cego diante de Jesus Cristo? A primeira coisa que eu gostaria de ponderar aqui com vocês é dizer que a nossa motivação para sairmos de onde nós estamos para um lugar melhor depende daquilo que nós ouvimos. Este cego, ele ouvia dizer que Jesus estava passando ali, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas ele ainda estava ali naquela beira daquele caminho. Ele começava a gritar. No verso 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré. Quando você ouve a palavra sendo ministrada, quando você ouve testemunhos de pessoas direcionando aquilo que Deus fez em sua vida, você consegue reconhecer que é a voz de Jesus tentando te encorajar, tentando te levantar, dizendo: olha, eu estou aqui, estou agindo. Quem sabe você é o próximo. Ele ouve a voz de Jesus. Ele ouve.
Quando nós começamos a folhear a palavra do Senhor, nós vimos várias histórias de pessoas que se levantaram e acreditaram e se moveram diante da voz do nosso mestre. Gideão, quando estava se preparando para a batalha, lá em Juízes capítulo 7 diz que Deus começa a falar com ele, ele ouve a voz de Deus e começa a se encorajar para estar começando a se preparar para a grande batalha. Quando você consegue ouvir a voz do mestre, quando você discerne aquilo que ele está falando a você, com certeza a direção que ele trará será uma direção muito melhor daquilo que você talvez nem esperava. Aquele cego simplesmente gritava, ele começa a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Antes de Jesus ser levado para o deserto, para ser tentado pelo nosso adversário, ele ouve a voz de Deus Todo-Poderoso, dizendo: olha, este é o meu filho amado. Ele consegue ouvir e discernir a voz do mestre. Quando nós vemos a história de Jairo, ele escutou duas coisas. A primeira foi: olha, seu filho morreu. Mas a segunda voz encoraja ele, diz: olha, não temas, não te assuste, não tenha medo, apenas creia. Que tipo de voz você tem ouvido? Qual voz tem entrado dentro do teu ouvido, entrado na tua cabeça, no teu coração? Aquelas que dizem que talvez o teu filho, ou o teu sonho, ou algum projeto na tua vida está morto, ou aquela voz que encoraja e diz: olha, eu sou o Deus da tua vida, e posso realizar muito mais do que você imagina. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar atentos e ouvir tudo aquilo que Ele tem falado às nossas vidas. Muitas oportunidades, muitas vezes serão únicas em nossas vidas. No verso 48 diz: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele sabia que aquela era a oportunidade dele. Talvez não viria novamente, e ele não se importou com o que a multidão dizia a ele. Ele apenas acreditava e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nunca devemos brincar com as oportunidades que Deus nos dá. Existem portas em nossas vidas que talvez será a única vez que será aberta. Devemos discernir a voz do Senhor e entrar por essa porta e crer que é a porta da vitória do Senhor em nossas vidas. Lembro da história de Rebeca, quando o servo de Abraão chega e diz que ela era escolhida para o filho daquele homem. A primeira oportunidade que bateu, e ela creu, sabendo que era Deus que estava fazendo aquilo, e ela aceitou, e foi abençoada pelo Senhor. José, quando estava vivendo tudo que viveu, preso, quando a oportunidade chega, ele não sente o peso da responsabilidade, mas ele sabia que todo o processo que ele tinha passado, Deus o estava colocando como governador daquela província. A oportunidade bate e ele aceita. O Senhor, Ele tem portas abertas na tua vida. O Senhor tem bênçãos na tua direção. O Senhor tem palavras de vitória para a tua vida. Esteja atento. As oportunidades que chegam até você, quando você consegue discernir e ouvir a voz de Deus e chegar até a tua vida, se prepare para a grande vitória, se prepare para o milagre. O nosso Deus é poderoso, Ele é grandioso, Ele é especialista em fazer milagres, e eu tenho certeza que o teu milagre está chegando, está às portas. Quando essa porta se abrir, apenas agradeça ao Senhor e diga: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jacó, ele soube discernir e aproveitar a oportunidade que Deus estava dando para ele, depois de todo o erro que cometeu na tua vida. Deus ainda assim, Ele nos dá a chance e nos chama para estar perto de Ti.
para que a gente alcance objetivos elevados, é necessário aprender a vencer grandes obstáculos, vencer as próprias limitações. Um deficiente, ele tem muitas limitações. Essa pessoa era cega, estava à beira do caminho. Acontece com tantas outras situações de deficiência, uma pessoa que é aleijada, uma pessoa que estava querendo muito a cura, diante de um tanque chamado Betesda, mas não conseguia cair lá dentro, e a oportunidade chega até ela. Às vezes nós nos limitamos por achar que nós temos deficiências talvez na nossa mente, achamos que não somos capazes de atingir lugares, ou chegar até certa posição, porque nós nos sentimos inferiores. Esquecemos que quem capacita e quem chama é Deus. Foi legal ver o Lucas tocando bateria aqui. Se ele não se posicionasse, talvez nunca faria isso. E eu não sei se foi aqui no culto a tua primeira vez, mas foi muito bem, meu irmão. Deus te abençoe. Foi por pressão, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É se posicionar. E não se limitar. Achar que eu não sou capaz. Nunca seremos capazes para nada, irmãos. Se não vier do Senhor a nossa capacitação, não fazemos nada. Mas Deus escolhe, Deus chama, Deus coloca. Às vezes precisamos lutar contra o nosso complexo de inferioridade. A deficiência gera um forte sentimento de inferioridade. Achamos que não somos capazes. Mas Deus, Ele é poderoso. Ele abre portas em nossas vidas e nos capacita a realizar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Quando escutamos testemunhos, os testemunhos são maravilhosos, irmãos. Nos capacita, nos faz entender que Deus, Ele nos capacita a sempre fazer muito mais. Eu lembro aqui quando o pastor falou dos meninos que tocam aqui hoje, Andrezinho, Diego, que quando começaram não faziam quase nada. Uma vez eu cheguei até a falar com a Emily, não para te engrandecer, viu, a glória de Deus, apesar de eu não ser um bom músico, mas eu amo a música. E às vezes eu sou ministrado vendo o Andrezinho tocando contrabaixo. Eu sinto essa paz, essa alegria de estar na presença do Senhor. E o pastor falou que chegou aqui e não tocava nada. Talvez se ele não acreditasse que Deus pudesse fazer o músico que ele é hoje, talvez até hoje ele estaria capengando e não fazendo nada. E é um grande músico na casa do Senhor. Isso com pessoas que sobem para ministrar a palavra. Uma vez eu brinquei com o Rogério, os pastores estavam viajando e pediram para eu ficar na direção do culto. Eu falei, Rogério, vai falar da oferta para nós hoje. Ele ficou bravo comigo, ele está aí. Eu, jamais, pastor, que isso? Rogério, você está dentro da igreja, põe na tua cabeça, irmão. Não, pastor, não dá, não tem. Ele sobe aqui os testemunhos que ele conta, ele nem tem ciência que está afetando a vida das pessoas aqui. E nós estamos alegres com a vitória que Deus tem te dado e crendo que nós seremos o próximo. Deus capacita, irmãos. Daqui a pouco o Rogério vai estar pregando em nome de Jesus. Eu lembro quando eu ainda pastoreava a Betânia, a Fátima sofria comigo, mas a Fátima estava sempre lá, firme e forte. Uma mulher muito capacitada para aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Mas isso só acontece quando nós começamos a vencer os nossos complexos, que muitas vezes as pessoas nem sabem que a gente tem. Lutamos dentro de nós mesmos. Achamos que não somos capazes. Luiz, coitado, Luiz está sofrendo, achando que não vai conseguir ser pai. Vai ser, irmãos, um excelente pai. Já foi profetizado, irmãos, a palavra do profeta não volta vazia, não. Se saiu lá do coração de Deus, já era. Deus é fiel. Todo mundo dando parabéns para a Mila aqui no domingo. Nem vi que a filha do Decar estava lá. Vai chegar a vez de vocês também. Deus vai abençoar. A questão é que muitas vezes nós não achamos que somos capazes para alguma coisa. E sem perceber nós vivemos à beira do caminho, sem imaginar
que Deus te capacitou para fazer isso. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Deus faz infinitamente mais do que nós imaginamos ou pensamos. Tudo que nós precisamos é acreditar nele, colocar à disposição. E Deus usa. Vimos aqui recentemente um culto com os adolescentes. Confesso que pela minha falta de fé não imaginei que o culto sairia daquele jeito. Foi maravilhoso, irmãos, porque eles se colocaram à disposição do Senhor, porque eles acreditaram, porque eles confiaram, falaram: eis-me aqui, Senhor. É só o que Deus precisa. Vencer muitas vezes aqueles que torcem contra nós. É difícil falar isso. Será que existe isso? O cego estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a torcida contrária estava mandando ele ficar quieto. Olha, cala a boca, não perturba. Às vezes nos deparamos com pessoas desse modo. Fica quietinho aí. Sobe lá em cima não. Deixa para quem está lá no ministério. Ei, acredita, Deus te chamou, Deus te capacitou. Nem todos, infelizmente, torcem pela nossa vitória. Mas que essa torcida contrária sejam daqueles que não são filhos de Deus. Porque se existir no nosso meio, nós temos que orar e repreender. Crente que gosta de cantar sabor de mel, desculpa pastor, mas tem que se converter, cara. Nós somos um corpo em Cristo. Infelizmente, muitas pessoas dizem estar com Jesus, mas estão torcendo contra aqueles pelo qual Jesus veio. A multidão estava ali do lado de Jesus, mas não queria que este cego encontrasse o milagre que estava preparado na vida dele. Se você aprender a se posicionar, aprender a ouvir a voz de Deus, está atento quando a porta abrir, ninguém toma a vitória que Deus colocou em tuas mãos. Nós precisamos aprender a vencer o medo de não ser compreendido e achar que não seremos atendidos pelo Deus vivo. O medo de não ganhar, às vezes tira das pessoas o desejo de lutar e vencer. Por que eu não posso ser um vencedor? Por que eu não posso melhorar meu estilo de vida? Às vezes o medo impede da gente avançar diante daquilo que Deus tem preparado. E às vezes de acreditar que às vezes o milagre que eu quero na minha vida, Deus pode estar me preparando para que eu seja um milagre na vida de outras pessoas. Vença o medo em nome de Jesus. O medo de romper barreiras, de acreditar que Deus tem coisas maiores na tua vida. Em nome de Jesus, rompa isso. Todo vencedor tem como marca do seu caráter a determinação. Ele não vai desistir com facilidade. Ele não pode desistir. Tem um momento na nossa vida que nós vamos ter que aprender a confiar e falar: Senhor, eu não tenho mais como voltar para trás. A palavra do Senhor diz que quem põe a mão no arado não pode jamais olhar para trás. Ser determinado, mesmo que demore, mas vai acontecer na tua vida. Deus é maravilhoso. Sem determinação nunca subiremos aquele pódio onde Deus será exaltado em nossas vidas. Sem determinação, infelizmente nós vamos correr o risco de ficar apenas assistindo e aplaudindo aqueles que venceram. E às vezes vamos até permitir que os ciúmes e a inveja entrem no nosso coração. Sem determinação não há coroação. O apóstolo Paulo,
no final da sua vida, ele lança um versículo maravilhoso. Olha, lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E são esses que vão ser coroados pelo Senhor. Esses que persistirem até o fim. Esses que vão ser determinados e dizer: olha, eu não vou parar até que chegue o grande dia. Eu não vou desistir enquanto eu não estiver diante do meu mestre. Não basta precisar. Nós temos que querer. Nós temos que ir atrás. Persistir. Muitos textos bíblicos dizem que aquele que insiste consegue. Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se você não é uma pessoa determinada, você desiste no meio do caminho. Lembremos de Jacó, quando estava diante do anjo do Senhor, no Val do Jaboque. Mesmo já sem força física, diante daquela luta travada, ele não desistiu, até que ele foi abençoado pelo Senhor. Pessoas determinadas alcançam a vitória. Pessoas que enxergam aquilo que está lá na frente. Qual é o teu alvo? O meu alvo é morar no céu. Eu quero chegar lá. Eu não posso desistir no meio do caminho. Eu não posso ficar mendigando à beira do caminho. Aleluia. Jesus perguntou para este homem: o que você quer que eu te faça? Ele perguntou para o coxo: queres ficar são? Muitos precisam aprender a enxergar, mas não querem. Sabe por que muitas pessoas não querem? Porque quando nós somos libertos da nossa cegueira espiritual, a nossa vida precisa ser mudada radicalmente. Quando eu enxergo a realidade de viver para Cristo, de viver para Ele, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso deixar de viver muitas coisas que eu vivia antigamente. Eu fiz, por muitos anos na minha vida, um trabalho social na cidade. Toda sexta-feira, o Júnior lembra disso, a Fátima lembra disso. A gente tinha uma Kombi, não era da igreja, era prestada para a gente. A gente saía sexta-feira com a Kombi da igreja. E ia passando nesses lugares onde muitos mendigos estão, e dávamos uma sopa para ele. E conseguimos fazer uma parceria com uma clínica de recuperação. Não somente para drogados, mas pessoas que moravam na rua queriam ficar lá. E a gente levava, geralmente toda sexta-feira, 2 ou 3 iam para essa clínica. Ficavam 2 dias e voltavam para a rua. A gente ia, encontrava aquela pessoa na rua, dava comida, orava, pegávamos e levávamos para lá de novo. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos nesta história. E todas as pessoas que a gente pegava na rua, não ficava uma semana. E eu comecei a meditar: Senhor, nós estamos fazendo algo de errado? Porque nós estamos com o coração aberto, queremos ajudar essas pessoas. Irmãos, se vocês quiserem depois conversar comigo a respeito do que eu vou falar agora, não tenho problemas. Eu só não quero que vocês se assustem com o que eu vou falar agora. Mas eu percebi que tanto eu quanto a igreja faz um trabalho totalmente errado com essas pessoas na rua. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, eles precisam comer. Eles sentem frio. Mas infelizmente isso eu ouvi da boca de 3 deles. Por isso essa consciência entrou na minha mente. Nós temos um tipo de visão errada da forma de ajudar eles, porque nós fazemos com que eles fiquem na rua. Eles falaram: para que eu preciso ir para uma clínica? Ter que acordar no horário regrado, ter que ficar ouvindo a palavra de Deus, sendo que eu não quero dele, sendo que vocês alimentam a gente
todo santo dia. Um deles falou para mim: você acha que a gente passa fome, pastor? Não passamos fome, não. Ele tirou o cobertor dele da rua e mostrou para mim. Tinha mais de 7 marmitas lá. Falei: é tudo igreja que traz para a gente. Vocês fazem a gente ficar na rua. A nossa vida aqui é fácil. A gente só precisa juntar dinheiro para comprar corote. Comida vocês dão. Falei: Senhor, não está certo isso. Não que eu não deva ajudar uma pessoa. Não é isso que eu estou falando. Mas entender que muitas vezes nós estamos incentivando ela a ficar na beira do caminho. Não estamos instruindo a saírem daquele momento, daquela situação terrível. E comecei a trabalhar dentro da área da política. Não quero falar de política aqui, mas conheci os trabalhos que a nossa prefeitura de São José tem. O albergue que eles têm aqui, irmãos, cabe todos os mendigos dessa cidade aqui. O problema é que lá tem regra. Eu não posso simplesmente, trazendo agora para a nossa realidade cristã, viver como um mendigo espiritual. Eu só quero receber o alimento do Senhor, mas eu não quero mudar a minha vida. Está confortável viver desse jeito. Está confortável os pastores subirem aqui, ministrarem, eu ouvir a palavra, ouvir um louvor gostoso, mas eu não mudo a minha vida. Talvez vivo dentro da igreja como um mendigo espiritual. Prefiro viver na minha cegueira do que ser curado e ter que mudar radicalmente a minha vida. De ter que começar a enxergar mais claramente o Evangelho. E de repente entender que eu não posso viver dessa maneira. Quando os nossos olhos se abrem, é necessário assumirmos responsabilidades. Nessa clínica que nós trabalhamos, o Júnior até que apresentou para a gente, o rapaz que era o presidente da clínica, tinha tudo lá, irmãos. Até curso profissionalizante. Recebemos lá até jogador de futebol. Mas eles não queriam saber disso. Eu não posso aceitar viver numa cegueira e não querer abrir o olho daquela pessoa que está cega. Nós precisamos assumir responsabilidades na casa do Senhor. Quando eu encontro com Jesus Cristo, não é simplesmente uma alegria de estar diante do Mestre, que por fim é maravilhoso, mas eu preciso assumir responsabilidades com o reino também. Eu não disse aqui, irmãos, que nós não devemos ajudar e alimentar essas pessoas, mas devemos direcionar, ensinar o caminho, e a pessoa precisa aprender a escolher. Eu não posso ficar me compadecendo de alguém que não quer mudança na vida, porque isso mexe muitas das vezes com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e nós nos tornamos escravos dessas pessoas. Podemos sim alimentar, mas mostrar que existe uma solução. Você quer? Se não quiser, meu irmão, eu não vou te ajudar na beira do caminho. Talvez vocês possam não estar concordando com o meu ponto de vista agora, mas para algo sair da minha cabeça, Deus tem que vir falar fortemente comigo, porque eu não posso apoiar uma pessoa a viver na miséria e não querer sair de lá. Nós precisamos entender que enquanto a nossa mente estiver mendigando ao Senhor, como assim, pastor? É difícil falar isso. Não é. Quando Jesus fez aquela multiplicação maravilhosa dos pães e peixes, todo mundo estava lá à volta. Quando Jesus muda o discurso, começa a falar do reino de Deus, e começa a falar das coisas que às vezes nos apertam, toda aquela multidão começou a se afastar. E aí? Será que eu quero só ver os milagres do Senhor? Será que eu estou disposto a fazer algo pelo reino?
A libertação das trevas implica em assumir compromissos com tudo o que se relaciona com a luz. O final desse texto diz: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e ele saiu da beira do caminho. E o texto fala que ele começou a seguir Jesus no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu não posso ficar à beira do caminho, esperando que algo me aconteça. Eu preciso aprender que eu tenho que estar no caminho. Eu tenho que viver diante do Senhor, andando no caminho que Ele propôs. Ele faz milagres, mas a partir do momento que Ele abrir os teus olhos e você sair dessa cegueira, comece a ter compromisso com Jesus Cristo. Comece a andar conforme Ele ordenou que você ande. Testemunhe dos milagres do Senhor. Viva a vida do Senhor. Viva aquilo que Ele sonhou para a tua vida. E eu tenho certeza que no caminho nós seremos abençoados. E pelo caminho que é Cristo, nós chegaremos às mansões celestiais. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus. Uma vez eu vi uma capa de um livro no shopping. E a capa dizia assim, tinham 20 sapos na capa. Eles estavam em cima de uma rocha e tinha um lago ali, né? E a capa do livro dizia assim, ó: os 20 sapos decidiram pular ao lago. E eu, curioso, fui dar uma olhadinha rapidinha no livro. E eu percebi ali no começo do livro dizendo que nenhum sapo caiu no lago. Eu falei, caramba, que história legal. Aí eu não ia ler o livro todo lá dentro do shopping, né? Mas comecei a folhear um pouco e eu vi que eles apenas decidiram pular, mas não tomaram a atitude de pular. Não deram o primeiro passo, a iniciativa. É isso que acontece quando nós estamos à beira do caminho. Nós queremos a cura, nós queremos avançar, mas não damos o nosso passo. E não damos a iniciativa para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Note que esse cego pouco se importou com quem estava do lado dele. Ele apenas gritava: mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o povo pedia para ele se calar, parar, ele gritava mais alto ainda. Isso mostra a insistência. Eu não vou parar. Talvez foi a única oportunidade que ele teve na vida dele. Estava diante do Mestre Jesus Cristo. Você está diante de Deus nesta noite. Está diante daquele que pode fazer um milagre na tua vida. Você simplesmente vai querer que Ele faça o milagre, ou você vai buscar o milagre da parte do Senhor? Com certeza o Lucas tinha muita vontade de tocar bateria, mas se ele ficasse sentado ali esperando o Senhor descer de uma forma impetuosa, talvez ele nunca tocaria, se ele não corresse atrás. Em nome de Jesus, tome hoje uma decisão. Senhor, eu vou sair da beira do caminho. A partir de hoje eu vou aprender a andar contigo no caminho e mudar a minha visão em relação a muitas coisas na minha vida. Eu não posso simplesmente ficar esperando algo acontecer na minha vida. Eu preciso aprender a lutar com Deus, assim como Jacó lutou. Detalhe que o texto de Jacó diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Não é lutar contra Deus, não entenda errado. Então, a partir de hoje, comece a lutar até que você prevaleça nessa batalha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu quero, meu Pai, agradecer a Ti por esta noite. Obrigado, Senhor, porque
O Senhor fala aos nossos corações. Talvez, Senhor, muitas pessoas sem perceber estão vivendo à beira do caminho, Senhor. Às vezes se importando com o que a multidão diz, ou sem tomar nenhuma iniciativa, mas que nós possamos aprender, Senhor, a ouvir a Tua voz, a discernir a Tua voz, enxergar, meu Pai, as portas que o Senhor abre sobre nossas vidas, para que a gente possa sair, Senhor, desse nosso comodismo, sair, Senhor, dessa beirada de caminho, meu Pai, para que a gente possa viver, meu Pai, no caminho que o Senhor trilhou para nós, Senhor, para que a gente tome a nossa postura, Senhor, coragem, meu Pai, para fazer tudo aquilo que o Senhor manda, e entender, Senhor, que em Ti nós podemos romper barreiras, rompendo em fé, meu Pai, aleluia, rompendo, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus Cristo, aleluia, pelo nome que é sobre todo nome, aleluia, crendo que o sobrenatural vai acontecer sobre nossas vidas. Assim como muitos homens ouviram, meu Pai, a Tua palavra, acataram, obedeceram e foram vitoriosos, assim, meu Pai, eu profetizo sobre toda a Tua igreja, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir somente a Tua voz, Senhor, que se fechem os nossos ouvidos à voz da multidão, mas que os nossos ouvidos se abram para ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja, para que possamos, meu Pai, aleluia, terminar, Senhor, a nossa carreira como Paulo terminou, combatendo os nossos bons combates, guardando a fé, meu Pai, em nome de Jesus, e crendo que o Senhor é Deus em nossas vidas. Eu oro, meu Pai, no Teu nome, em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Tu és maravilhoso, Senhor. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que você possa confiar sempre e fazer aquilo que Deus quer sobre a tua vida. Lembre-se que Deus pode estar querendo edificar a vida de alguém através do seu testemunho, através da tua ação, através daquilo que Deus confiou você fazer. Seja pregando a palavra do Senhor, seja tocando, seja cantando, seja trazendo uma palavra de oferta com testemunho, seja fazendo dança, da maneira que Deus assim Ele quer abençoar a tua vida. Você não tem noção que às vezes você, fazendo algo para Deus, você pode estar sendo canal de Deus na vida de alguém. Em nome de Jesus, estenda sua mão para o alto. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Digamos amém. Deus os abençoe, meus queridos.